Saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus, e é com um imenso prazer, uma imensa alegria que nós chegamos mais uma vez no seu lar para vos falar da palavra de Deus. E que Deus possa abrir o vosso entendimento para compreender as Escrituras e assim então receber aquela fé que produz a fé do arrebatamento dentro da alma de cada um de nossos ouvintes. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mas antes de lermos, enquanto o nosso ouvinte pode ir procurando a Escritura para acompanhar, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então estaremos lendo a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Segundo aos Coríntios 3, verso 6, nos diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que a graça de Jesus Cristo seja acrescentada sobre a palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu daria um título à nossa meditação e eu intitularia essa mensagem: O Espírito Vivificador. Amados e preciosos ouvintes, nós vemos nessas Escrituras Deus nos dizendo através do apóstolo Paulo que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Em outras palavras, para que fique mais claro ao entendimento de nossos ouvintes, podemos dizer que a letra em si, ela é morta, ela não tem vida, porque a palavra vivificar quer dizer tornar a vida algo que já existe. Então, a letra em si, ela é morta. É necessário o Espírito para vivificar esta letra. Há muitas pessoas que pensam que o diabo tem medo da letra, tem medo desse livro chamado Bíblia. O diabo, na verdade, ele não tem medo de uma Bíblia aberta, ou a Bíblia fechada, ou a Bíblia na estante, em cima da mesinha de centro. O diabo não tem medo disso. O diabo tem medo desta Bíblia vivificada, ou seja, dessas letras vivificadas dentro do coração do homem. Pode ver, precioso ouvinte, que quando Satanás se aproximou de Jesus para tentá-lo ali no monte, e o diabo chegou e disse: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus olhou para Satanás e logo citou as Escrituras dizendo: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus citou a palavra para o diabo, vocês veem que imediatamente Satanás também citou a Bíblia. Porque há um grande perigo. Você pode dizer, mas toda a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, toda a Bíblia é a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então alguém poderia dizer, mas como que sendo a Bíblia a palavra de Deus, como que Satanás poderia usar a própria Bíblia para atacar a Jesus? Aí está um ponto, querido ouvinte, que eu gostaria que você captasse. O problema está em deslocar a Bíblia. Porque a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Mas quando Satanás inspira as pessoas para deslocar as Escrituras de lugar, então eles usam a própria Bíblia para destruir a si mesmo. Satanás usa a própria Bíblia para destruir a alma das pessoas, deslocando as Escrituras. Veja que Satanás então citou também a Bíblia de Jesus, a Bíblia para Jesus, dizendo: mas também está escrito que aos teus anjos daria ordem a teu respeito, e eles segurariam em suas mãos para que você não tropeçasse em pedra alguma. Quando Satanás citou essa escritura, Satanás estava citando Salmo capítulo 91. Mas veja que Satanás estava deslocando aquela escritura. Salmo 91 é Bíblia, é verdade, é a palavra de Deus. Mas Satanás estava querendo que Jesus usasse aquela escritura como para provocar. Como podemos ver, há um certo caso que eu soube de alguém que disse, chegou em um zoológico onde havia um leão ali e disse: se existe Deus, Deus me livrará da morte desse leão. E se jogou lá dentro e o leão simplesmente o estraçalhou. Agora, existe ou não existe um Deus? Existe. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, os sinais seguirão aos que crerem. E esses que crê, eles pegarão em serpente, a serpente não lhe fará dano algum. Eles, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora, se alguém chegar e dizer: eu vou beber esse veneno aqui, porque eu creio na palavra de Deus, e eu creio que isso não vai fazer dano para mim. Olha, simplesmente se o veneno for forte, você vai morrer. Por quê? Ah, mas não é Bíblia? É Bíblia, mas você está deslocando a Bíblia. Você está usando a palavra de Deus para provocar a Deus. E a Bíblia, ela funciona quando ela é colocada em seu devido lugar, as Escrituras para as quais realmente foram deixadas. Então veja, ouvintes, como em um certo caso de uma certa mulher, que o seu filho se converteu e ela ficou tão nervosa, tão irritada por seu filho ter se tornado um cristão, que ao ponto que ela colocou veneno na comida dele, para matar o seu próprio filho. E quando seu filho chegou do serviço, cansado, então ela serviu ali o jantar, e ele se assentou, e ele inclinou a sua cabeça e orou a Deus, agradecendo por aquele alimento, pedindo a Deus que santificasse o alimento qual ele iria comer. E simplesmente ele comeu. Sua mãe ficou olhando para ver se ele iria morrer, porque ela estava endemoniada, e nenhum mal sucedeu a seu filho. Foi aonde então ela caiu em desespero e reconheceu o Deus que o seu filho servia. Agora veja, a palavra funcionou para ele, porque a palavra estava no devido lugar para com aquele jovem. Então veja, ouvintes, que Satanás, ele tem medo da palavra vivificada, da palavra funcionando no lugar a qual Deus a chamou para que funcione. Porque a palavra sem o Espírito de Deus para vivificar, ela é morta. Podemos citar aqui um exemplo aos nossos ouvintes. A Bíblia diz em Isaías capítulo 7, versículo 14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Agora, era uma promessa lá no Velho Testamento,
de que uma virgem um dia iria conceber, iria dar à luz a um filho, e esse filho seria o próprio Deus se fazendo carne. Agora eu digo a vocês, ouvintes, os sacerdotes dos dias de Jesus, eles conheciam ou não conheciam essa escritura? Conheciam de cor e salteado. Eles conheciam Isaías capítulo 9 também, versículo 6, aonde a Bíblia diz: um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eles conheciam essa escritura, eles liam no templo para o povo. Os sacerdotes, os chefes religiosos, tinham isso de cor e salteado em suas vidas. Mas quando essas escrituras se cumpriram, veja que eles se levantaram contra o próprio Cristo. Eles se levantaram contra a própria palavra que estava se manifestando diante deles. A palavra a qual eles mesmos conheciam. Mas eles conheciam a palavra como somente letra. Eles não tinham o Espírito para vivificar a letra nos corações deles. E então eles perseguiam a Jesus. Quando ali nasceu o menino Jesus, e ali estava ele, era Jeová pequeno, era Jeová crescendo, era Deus feito carne, e estava aquela criança, quem sabe ali brincando com as outras crianças da sua idade. E as mães daquelas crianças chamavam seus filhinhos e diziam: meu filho, não brinque com esse tal de Jesus, porque ele é o filho bastardo, ele é o filho de uma prostituta. Mas ouvintes, eles não conheciam a palavra a qual dizia que uma virgem iria conceber? Maria, por certo, dizia para aquelas pessoas: não, eu concebi sendo uma virgem. O anjo do Senhor apareceu para mim. Ele disse que o Espírito Santo faria sombra sobre mim, e o que de mim fosse gerado era filho de Deus, era concebido através do Espírito Santo. Ela, quem sabe, testemunhava dessas coisas para os sacerdotes, os quais conheciam todas as profecias. Mas eles creram de maneira alguma. Eles tinham as suas cabeças cheias de conhecimento, cheios da letra, cheios das profecias. Mas simplesmente, quando a palavra se cumpriu, eles se colocaram contra ela. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito para vivificar a palavra em seus corações. E então eles se levantaram contra a palavra. Nós podemos lembrar aqui também, Jesus, quando caminhava com seus discípulos, ali estava Jesus, anunciando para eles, ensinando a palavra, ensinando todas as coisas. E quantas vezes Jesus falou para os seus discípulos e disse a eles: é necessário que o Filho do Homem padeça e seja crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Todas essas palavras estavam baseadas nas profecias. Quando o próprio salmista Davi disse: não deixará que o seu santo veja a corrupção. Ou seja, havia uma promessa dizendo que o santo, o Senhor, o Cristo, ele não veria corrupção. Ou seja, o seu corpo não apodreceria. Não, mas ele ressuscitaria antes que os vermes começassem a apodrecer o seu corpo. Todas essas profecias eram conhecidas, todas essas profecias eram ensinadas no templo pelos sacerdotes. O próprio Senhor Jesus citou isso para os seus discípulos. Mas quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, e então expirou ali rendendo o seu espírito, os seus discípulos simplesmente decepcionados, cada um voltou para os seus trabalhos, cada um voltou para os seus afazeres, e lá se foram eles cabisbaixos. Lá estava indo Cleopas ali, os dois discípulos no caminho de Emaús, chorosos, tristes. E a Bíblia diz que eles iam conversando entre si e falando acerca das coisas que tinham sucedido. Foi quando Jesus apareceu para eles no caminho e disse: do que vocês estão falando? Por que é que estão tristes? E então um deles disse: és tu somente peregrino aqui em Israel e não sabe todas as coisas que têm acontecido?
E Jesus perguntou e disse: quais? E eles responderam dizendo: de Jesus o Nazareno, homem, varão, poderoso em palavras e obras, que foi morto, foi entregue pelos sacerdotes, foi crucificado. Mas que coisa! Eles sabiam tudo isso, eles tinham todo esse conhecimento, o Senhor Jesus tinha falado para eles. Mas veja, amados ouvintes, que Jesus, diz a Bíblia, começou a abrir-lhes as Escrituras, desde Isaías para frente, mostrando todas as profecias. Mas eu pergunto a você, eles já não sabiam dessas Escrituras? Oh, é claro que eles sabiam de cor e salteados. Desde criança, eles ouviam os sacerdotes ler esses pergaminhos. Desde criança, eles iam nos sábados no templo e ouviam falar sobre todas essas profecias. Mas eles nunca tinham recebido o Espírito para vivificar aquilo, para tornar aquelas Escrituras vivas em seus corações. E quando Jesus então começou a abrir as Escrituras, abrir não de uma maneira natural, porque de uma maneira natural eles já tinham visto muitas vezes, mas abrir de uma maneira espiritual, abrir através de uma unção, vivificando, tornando aquilo a vida dentro deles. Porque a palavra, ela quando foi escrita, ela foi escrita inspirada, viva por Deus. Mas você precisa o Espírito para ler aquilo e aquilo tornar-se vivo dentro de você outra vez. E então a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali na casa daqueles homens, aqueles discípulos, e na hora que Jesus foi partir o pão, então eles reconheceram. Agora veja, precioso ouvinte, é necessário a palavra e o Espírito. É necessário o Espírito para vivificar. Pelo contrário, a letra é morta. Mesmo quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, mesmo quando Jesus estava ali pregado ali, lá no templo, por certo, aqueles sacerdotes, com o seu grupo, com o seu povo, estavam cantando o Salmo 22. Você sabe o que diz Salmo 22? Diz: repartiram entre si os meus vestidos, lançaram sorte sobre minha túnica, podiam contar os meus ossos. Era a profecia que estava se cumprindo ali na cruz, que eles cantavam aquele salmo na igreja, mas não podiam ver que aquilo estava se cumprindo ante os seus olhos. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito para vivificar a palavra. Por isso eles crucificaram o Cristo, mesmo eles conhecendo toda a palavra. E o próprio Pilatos, que nem cristão não era, quando ele examinou a Jesus, ele viu que não havia pecado nenhum, não havia falha nenhuma, não havia erro nenhum. E Pilatos, na ânsia pelo desejo de libertar a Jesus, ele lembrou que por ocasião da Páscoa sempre era libertado um prisioneiro. Então ele lembrou de um prisioneiro chamado Barrabás, que era um homem odiado pelo povo, era um homem terrível. E ele pensou: eu vou colocar Barrabás e Jesus, e pedirei para que o povo escolha entre Barrabás e Jesus. E Pilatos pensava: certamente eles escolherão que eu solte a Jesus e crucifique a Barrabás, porque eu não vejo erro nenhum nesse Jesus. Mas quando ali foi colocado de pé entre a multidão Barrabás, aquele bandido terrível, quem sabe lá entre meio povo havia pessoas que tinham sede por vingança de pessoas queridas, o qual Barrabás, quem sabe, tinha matado. Mas ali estava o santo Jesus, ao cumprimento das Escrituras ali de pé, e Barrabás, aquele pecador. E Pilatos disse: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E a Bíblia diz que o povo foi induzido pelos sacerdotes a pedir a liberdade de Barrabás. Mas o povo foi induzido por quem? Pelos sacerdotes, os quais conheciam todas as profecias que se cumpriam em Jesus.
Mas como que eles não viram? Porque eles somente tinham a letra. Eles não tinham o espírito para vivificar aquela letra. E eles induziram ao povo. O próprio povo que recebeu a cura, o próprio povo que comeu pão multiplicado, o próprio povo que viu os paralíticos andar, viu os mortos ressuscitar, agora induzido pelos sacerdotes, sacerdotes os quais conheciam as Escrituras, induzidos a pedir a libertação de Barrabás. E então Pilatos disse: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Oh, e eles, sem piedade, disseram: crucifique-o, crucifique-o. Matem a palavra, crucifiquem a palavra, porque Jesus era a palavra manifestada. E eu digo a vocês, ouvintes, hoje, nos dias em que vivemos, não é diferente. O profeta desta era, William Marion Branham, o Elias prometido por Deus, ele disse em uma de suas mensagens, ele disse: eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus. Agora, como que essa geração tem crucificado a Cristo, se Cristo já não está mais aqui corporeamente? Eles o têm crucificado quando crucificam a própria palavra, quando eles têm negado as Escrituras, quando a Bíblia fala abertamente que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas são títulos atribuídos a alguém. Deus recebeu o título de Pai porque Ele criou no ventre de Maria um filho. Porque Deus era Espírito lá no começo, e como Espírito, Ele não poderia morrer por nós, Ele não poderia pagar um preço por nós, Ele não poderia derramar sangue por nós. Mas Ele criou um corpo no ventre de Maria, e ao criar esse corpo Ele foi chamado de Pai. Mas quando aquele corpo nasceu, foi chamado de Filho. E quem habitou naquele corpo? O próprio Espírito que o criou. Porque a Bíblia diz: em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Veja em São João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a Bíblia. Deus se fez carne. Uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E no capítulo 1, verso 23 de São Mateus diz: Emanuel quer dizer Deus conosco. Agora, essas escrituras estão na Bíblia ou não estão? Estão, mas o povo, eles não têm tido o Espírito para vivificar isso, e acabam crendo em três pessoas de uma suposta trindade, a qual não há base nenhuma nas Escrituras. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Há muitos que dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Isso é falta de revelação. Porque Jesus disse em São João 14: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele mostra, ele diz: eu rogarei o Pai, ele vos enviará o Espírito Consolador, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Quem era que eles conheciam? Eles conheciam a Jesus. Vós o conheceis porque habita convosco. Quem é que estava habitando com eles? Era o próprio Jesus. E Jesus conclui dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltou em uma terceira manifestação. Quando você está na igreja e o pastor diz assim: Jesus está aqui, a igreja diz amém, mas ninguém está vendo Jesus. Jesus está ali através da sua terceira manifestação. Ele está ali em espírito, porque ele disse: eis que estarei convosco e em vós todos os dias. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus que se manifestou em três maneiras, com três ofícios. Mas as pessoas negam. E quando Jesus decide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os discípulos ouvindo essa palavra, mas eles receberam ali no Pentecoste, eles receberam ali no cenáculo,
ao Espírito vivificador, e o Espírito veio e vivificou a palavra, e então eles compreenderam que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, mas o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E em Atos capítulo 2, versículo 38, eles cumpriram com a ordem de Jesus, a ordem do ide, e cumpriram batizando em nome do Senhor Jesus, porque esse é o verdadeiro nome do Pai. Podemos ver, ouvintes, o mundo hoje crucificando a Cristo, crucificando a palavra, por falta do Espírito vivificador, por falta das Escrituras vivificadas. Vemos mulheres usando roupas de homens, a qual a Bíblia diz: não haverá trajo de homem na mulher. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Mas elas leem a Escritura e continuam usando. Por quê? Porque elas não têm o Espírito para vivificar aquela Escritura no coração delas. Mas quando o Espírito vivifica aquela Escritura, elas não conseguem mais colocar uma calça. Elas sabem que calça é roupa de homem. Quando a Bíblia diz que as mulheres não devam cortar os seus cabelos, Paulo disse: é para cortar as pontas, então que rape de uma vez. Agora, essas Escrituras não estão nas Bíblias das igrejas? Estão. A Bíblia minha é a mesma de todos. Mas por que uns obedecem e outros não? É porque uns têm o Espírito para vivificar aquilo em seus corações, e outros somente têm a letra, e a letra em si é morta. Podemos ver ali em São João capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, falou com toda a clareza, dizendo: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E se vocês fizerdes essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Mas o povo faz? Não faz. Por quê? Porque eles não têm o Espírito para vivificar. E eles acabam crucificando a Jesus. Eles acabam pedindo a morte de Cristo. Crucifique-o, crucifique-o. Eles crucificam a palavra nos púlpitos. Eles crucificam a palavra em suas vidas. Eles negam as Escrituras por falta desse Espírito vivificador. Por isso, ouvintes, é necessário a palavra, mas é necessário o Espírito para vivificar ela em seu coração. E por isso eu te digo: ore a Deus, peça a Deus com sinceridade, diga: Senhor, vivifica a palavra em meu coração. Senhor, não me deixe ser enganado, mas esclareça a verdade. Esclareça, Senhor, eu quero o teu Espírito para vivificar a palavra em meu coração. Eu não quero ser enganado. Ore com toda a sua alma, e Deus vivificará essas Escrituras. Deus irá fazer essas Escrituras viver em sua vida. Então sua vida será diferente. Mas pelo contrário, você se encontrará, se você não tiver esse Espírito para vivificar a palavra, você se encontrará como aqueles lá nos dias passados, dizendo: crucifiquem-o. Você se encontrará como um assassino. Você se encontrará no juízo final como alguém que crucificou a Cristo pela segunda vez. Que Deus vos abençoe. E que Deus possa esclarecer isso em vossos corações. É a minha oração. Eu falo isso não para ferir, mas eu falo isso com desejo, com o coração realmente desejando que Deus possa esclarecer e vivificar a palavra em vossos corações. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, ó Senhor.